O homem de Deus. Olá, pessoal. Hoje eu vou falar sobre isso, porque é necessário falar, sim, sobre o homem de Deus. Como aqueles que hoje são considerados como homens de Deus, como, por exemplo, pastores, bispos e apóstolos, estão vivendo. Porque ser homem de Deus é algo sério. É algo que tem que ser levado na seriedade e não na brincadeira. Então, exige uma responsabilidade, existe uma segurança, exige uma confiança absoluta de que o homem de Deus é o homem de Deus mesmo. Porque se alguém diz, eu sou um homem de Deus, e depois algumas práticas erradas que ele faz são jogadas no ventilador, e isso suja a imagem dele, com que moral ele vai ficar diante da opinião pública? É aí que está a grande questão. Porque o homem de Deus tem que ter uma reputação, tem que ter uma vida irrepreensível, sem dolo algum. Foi isso o que o Senhor Jesus disse para Nataniel. Eis um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Isso, de fato, é um homem de Deus. E o próprio Senhor Jesus elogiou ele por isso. Então, é preciso entender essa questão hoje, pessoal. E para que entendamos isso com clareza, eu vou iniciar aqui lendo um texto que está no segundo livro dos Reis, capítulo 1, versículos 11 e 12. Então está escrito assim, ó. Tornou o rei a enviar-lhe outro capitão de 50, com os seus 50. Este lhe falou e disse, homem de Deus, assim diz o rei, desce depressa. Respondeu-lhe Elias e disse-lhe, se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma a ti e aos teus 50. Então, fogo de Deus desceu do céu e o consumiu a ele e aos seus 50. Então, Elias de fato era um homem de Deus. Ele estava seguro disso. Em sua consciência, ele sabia que era homem de Deus. Ele tinha confiança nisso. Porque as suas práticas revelavam isso, sem dúvida alguma. Porque se depois de ele dizer, se eu sou homem de Deus que desça fogo do céu e consuma a você a seus 50, se isso não acontecesse, se não descesse fogo do céu e consumisse aquelas 51 pessoas, ficaria provado que ele não era homem de Deus. Mas, pelo fato de o fogo ter descido do céu e ter consumido aquele capitão e os seus 50, ficou provado claramente que Elias, sim, era um homem de Deus. Ele não era um homem de Deus da boca para fora. Não. Ele era um homem de Deus porque ele tinha integridade e interesse de coração. Era assim que ele servia a Deus, com integridade e interesse de coração. Então, dá para se ver que essa é a qualidade pela qual Elias servia a Deus. Por isso, ele tinha essa segurança absoluta, essa certeza, essa convicção de que ele de fato era homem de Deus. E o fogo desceu do céu e provou isso. Essa foi a prova. Então, tem que existir provas que comprovem de fato que o homem de Deus hoje, no século XXI, é homem de Deus de fato. Porque
Não pode existir hipocrisia, falsidade, insegurança, medo em quem diz que é homem de Deus. Não pode existir nenhum erro, nenhuma falha. Não. O homem de Deus tem que ser irrepreensível. Isso é decisivo para que o homem de Deus seja homem de Deus mesmo, como Elias foi, e isso está registrado nesse texto. Você pode ler aí. Agora eu vou ler aqui o próximo texto que está no livro de Gênesis. No primeiro livro de Moisés, chamado Gênesis. Vamos ler aqui, capítulo 6, versículo 9. Primeiro livro de Moisés, chamado Gênesis, capítulo 6, versículo 9. Então, tanto você como eu hoje estamos vivendo entre os nossos contemporâneos, em toda a cidade em que estivemos vivendo. Estamos vivendo entre os nossos contemporâneos. Eles é que estão vendo a você e a mim todos os dias. Eles podem ser testemunhas do nosso procedimento. O nosso bom testemunho tem que ser dado diante deles. E eles é que vão avaliar quem é quem. Eles podem ter motivos e razões para dizer muitas indignidades a seu respeito, a meu respeito. Então, vamos ler aqui esse texto aqui, que vai falar um pouco a respeito disso. Primeiro livro de Moisés, chamado Gênesis, capítulo 6, versículo 9. Está escrito assim, ó. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Então, entre os seus contemporâneos, esses homens com os quais Noé convivia, eles viam o procedimento de Noé, que era justo e íntegro entre eles. Então, ser justo e íntegro é algo que tem que existir na vida daquele que é homem de Deus. Com certeza. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Então, Noé andava com Deus. Ele tinha comunhão com Deus. Ele ouvia Deus, ele falava com Deus. Ele andava com Deus, ele não se desviava de Deus em tempo algum. Mesmo que os contemporâneos dele, alguns deles poderiam ser homens perversos, homens malignos, homens corruptos, homens que não tinham uma boa reputação, mesmo assim, entre eles, Noé andava com Deus e era justo e íntegro. Essa é a verdade a respeito da vida de Noé. Assim também como aconteceu com Elias. Essa é a verdade. Agora eu vou ler aqui o próximo texto, que está no livro de Miqueias, livro do profeta Miqueias, capítulo 6, versículo 8. Livro do profeta Miqueias, capítulo 6, versículo 8. Olha o que está escrito aqui, ó. Ele te declarou, ó homem, o que é bom e que é o que o Senhor pede de ti. Que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Lemos no texto anterior que Noé andava com Deus. Aqui, nesse texto, está dizendo aquilo que
Deus quer que o homem pratique. Então está escrito assim, ó. Ele te declarou. Quem declarou? Deus. Deus declarou. Ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti? Que pratiques a justiça. O homem de Deus tem que praticar a justiça. Todos os dias. E ames a misericórdia. O homem de Deus tem que amar a misericórdia. Praticar a misericórdia. E andes humildemente com o teu Deus. O homem de Deus tem que andar com Deus de forma humilde. Sem soberba, sem orgulho, sem arrogância, sem prepotência alguma. Ele tem que andar com Deus humildemente, humildade de espírito. Ele está subordinado a Deus e não Deus a ele. Aquele que anda humildemente com Deus, nessa pessoa o orgulho nunca vai tomar conta. Porque Deus pode humilhar aos que andam na soberba, como aconteceu com o rei da Babilônia, Nabucodonosor. Então, é isso o que Deus pede do homem de Deus hoje. Que o homem de Deus pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente como teu Deus todos os dias. Isso é importante. Isso é que vai construir um homem de Deus de verdade. É assim que tem que ser. Agora eu vou ler aqui o próximo texto que está no Evangelho segundo João. Evangelho segundo João, capítulo 19, não, capítulo 9. Evangelho segundo João, capítulo 9, versículo 31. Então vamos ler aqui, ó. O Senhor Jesus falando disse: sabemos que Deus não atende a pecadores, mas, pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Então, o homem a quem Deus atende é aquele que teme a Deus. O temor de Deus tem que estar na vida desse homem, sempre. Essa é a verdade. O homem, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade. Então, o homem de Deus que teme a Deus, ele tem que temer a Deus e praticar a vontade de Deus. O homem de Deus não pode praticar a sua própria vontade. O homem de Deus não pode praticar a vontade de ninguém. Ele tem que praticar a vontade única e exclusivamente de Deus. E pratica a sua vontade, a este atende. É a esse homem a quem Deus atende. Veja se não foi esse o caso de Elias lá. Quando ele orou a Deus para que descesse fogo do céu e consumisse aquele holocausto diante dos profetas de Baal. Foi assim que aconteceu, pessoal. Exatamente isso aí. Então, o texto é bem claro. Ó. Sabemos que Deus não atende a pecadores, mas, pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Então, quando Deus atende a oração de um homem, é porque esse homem, ele, como está escrito aqui, esse homem teme a Deus e pratica a sua vontade. E é por causa disso que Deus o atende. Então, essa é a verdade, pessoal. Que prova
que dão prova que o homem é homem de Deus de fato. Agora eu vou ler aqui o próximo texto que está na primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 16, versículos 13 e 14. Vamos ler aqui. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 16, versículos 13 e 14. Então vamos ler aqui, ó. Sede vigilantes. O homem de Deus tem que ser vigilante sempre. Permanecei firmes na fé. O homem de Deus tem que permanecer firme na fé, inabalável. Ele tem que ser um homem de Deus que vive pela fé e permanecer nela até o fim. Portai-vos varonilmente. O homem de Deus tem que se portar varonilmente todos os dias, de forma exemplar, justa, piedosa, sincera, verdadeira, de forma que, em ele se portar dessa forma, ele possa viver para o inteiro agrado de Deus. Fortalecei-vos. O homem de Deus tem que se fortalecer, principalmente em Deus e na força do seu poder. Com certeza. Todos os vossos atos sejam feitos com amor. Todas as coisas que os homens praticarem, ou melhor, todas as coisas que os homens de Deus praticarem têm que ser feitas com amor. Isso é importante, isso é decisivo. Então, é preciso entender isso hoje. Paulo está falando aqui claramente sobre essa questão. Agora eu vou ler aqui o próximo texto que está na primeira epístola de Paulo a Timóteo. Primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 12. Vamos ler aqui, ó. Nem quando um homem de Deus é jovem, que tem ali seus 18, 20 anos, 25 por aí, mesmo ele sendo jovem, ele pode ser um homem de Deus também. E isso está escrito aqui, ó. Ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis. Na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Então, o homem de Deus, ele tem que ser o padrão dos fiéis na palavra, no procedimento. Em qualquer procedimento que ele possa ter, o procedimento dele tem que ser padrão para os fiéis, tem que ser a referência, o exemplo para os fiéis. No amor, porque o homem de Deus tem que ter amor em si, por todas as pessoas. Na fé, a fé do homem de Deus tem que ser o padrão para os outros fiéis, para qualquer pessoa. E na pureza, o homem de Deus tem que ser alguém puro, principalmente com a consciência pura. Ele tem que servir a Deus com a consciência pura, para que assim a sua própria consciência não possa o arguir em tempo algum de que ele fez coisa errada. Então, ele tem que ser o padrão também na pureza. O homem de Deus tem que ser o padrão nessas coisas. Será que é isso que está acontecendo hoje? É uma questão a se pensar se você quer ser de fato um homem de Deus hoje, no século XXI. Agora eu vou ler aqui o próximo texto que está na primeira epístola de Paulo a Timóteo também, agora no capítulo 6. Vamos ler aqui. Porque
hoje, no século XXI, existem muitas coisas das quais o homem de Deus tem que fugir. O homem de Deus tem que fugir de muitas coisas. Principalmente essa questão do dinheiro. Só que, infelizmente, muitos hoje não estão fugindo disso. Pelo contrário, estão indo ao encontro do dinheiro para abraçar o dinheiro. Para servir a Mamon. E mesmo servindo a Mamon, ainda dizem que são homens de Deus. Então vamos ler aqui o texto. Ó. É bem claro. Ó. Tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas. Então, é necessário que o homem de Deus possa fugir dessas coisas, né? Ou destas coisas, na linguagem de hoje. Né? É preciso que o homem de Deus possa fugir de muitas coisas. Tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas. Antes, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Combate o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Então, é isso que o homem de Deus tem que fazer, pessoal. Ele tem que seguir a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Se ele seguir todas essas coisas, ele vai ser um homem de Deus, com certeza. Ele tem que combater o bom combate da fé. Ele tem que tomar posse da vida eterna. Isso é algo que o homem de Deus tem que fazer para ser considerado um homem de Deus mesmo, de fato e verdade. Com a mesma segurança da qual Elias falou lá, quando disse: se eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu e te consuma a ti aos teus 50. Porque a palavra do homem de Deus, com segurança, com fé, convicto de que está seguindo a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão, está combatendo o bom combate da fé, está tomando posse da vida eterna, para a qual também foste chamado. Então, quando ele faz tudo isso, quando ele está convicto disso, em plena certeza de fé, alguma coisa vai acontecer segundo a sua palavra. Com certeza. Mas, mesmo que isso aconteça, ele não pode ficar ensoberbecido por alguma coisa acontecer, por ele ter dito algo. Não, ele tem que se manter humildemente com Deus. Essa é a realidade. E agora eu vou ler aqui. Não, esse é o último texto, né? O primeiro texto eu já li. Então, esse foi o último texto que eu li aqui, né? A respeito do homem de Deus. Agora, é preciso pensar sobre essa questão. É preciso analisar tudo isso. É preciso aplicar isso em sua vida e na minha vida também. Para que sejamos homens de Deus mesmo. De fato e de verdade. Sem hipocrisia alguma. Sem disfarce. Deve existir sinceridade e verdade na vida do homem de Deus. Ele tem que ter consciência pura a respeito de ser um homem de Deus. Então, é preciso pensar a respeito disso, pessoal. Porque nem você nem eu podemos dizer que somos homens de Deus da boca para fora. Não, não vai funcionar. Para dizermos que somos homens de Deus, temos que dizer com integridade e interesse de coração. De fato e verdade mesmo. Porque, mais do que você e eu, quem vê claramente quem é homem de Deus é o próprio Deus.
que sonda a nossa mente, o nosso coração. Ele sabe quem é quem. Mas nós também temos que saber. Você tem que saber a respeito de si mesmo se você é homem de Deus. Assim como eu também tenho que saber sobre mim mesmo se eu sou homem de Deus. De acordo com tudo que foi falado aqui a respeito desse assunto. Para a nossa aprendizagem, para nós constatarmos se somos homens de Deus de fato ou não. É hora de fazer essa análise criteriosa a respeito disso, se baseando nos textos que eu li aqui. E existem muitos outros também. Mas eu só selecionei esses para que esses possam servir. Porque tanto você como eu temos que ser homens de Deus mesmo, sem dúvida alguma. Então, é preciso que possamos fazer todas essas coisas para que sejamos homens de Deus de fato. É verdade. Não é brincadeira. Essa questão não é brincadeira, como muitos levam por aí. Então, eu espero que essa mensagem possa agir na sua e na minha vida para entendermos essa questão. Eu espero que isso aconteça em nome do Senhor Jesus. Amém.